O empresário do Oscar já avisou o Internacional sobre o futuro do meio-campista. Lembrando que este empresário é o mesmo de Vitão, jogador que tem negociações para deixar o Internacional. A direção do Inter teve uma reunião com Juliano Bertolucci e ali ele aproveitou também para explicar a situação do Oscar, que não vai jogar no futebol brasileiro. Além disso também eu quero te falar sobre Johnny, que é uma outra venda que o Inter espera fazer na metade desse ano, porque o Inter ainda tem porcentagem do jogador, cerca de 20% dos direitos econômicos. É um atleta que inclusive foi jogador do mês na Liga Sub-23 e é um atleta que tem interesse em diversos clubes da Europa, e é isso também que eu quero te falar no vídeo de hoje. Mas antes de começar esse vídeo, para a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece, já deixa o teu gostei, te inscreve no canal e ativa também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com novas informações, é o Internacional que hoje faz sua última atividade lá em Tu ainda. Depois o Inter já viaja, né? Por mais que o Inter seja mandante, o Inter já viaja para Caxias para ficar hospedado no hotel por lá para a partida de amanhã contra a equipe do Delfim, tá bom? Falando sobre o time que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo, um time diferente daquele que venceu por 2-0 a equipe do Real Tomayapo, tá? Um time que deve ter no gol Fabrício, na lateral direita Fabrício Bustos, a dupla de zaga com Vitão, Gabriel Mercado, e aí a dúvida na lateral esquerda, mas a tendência é para Robert Renan. Meio de campo com Thiago Maia, Arangues ou Bruno Henrique. Fernando também pode aparecer na primeira função, mas a tendência é para Thiago Maia. Abertos: Maurício de um lado, Wesley do outro, e na frente Alan Patrick e Lucas Alário. Esta é a tendência de escalação por parte do Internacional para o jogo contra a equipe do Delfim. Lembrando, o Inter é obrigado a vencer para se classificar para os playoffs. Empate não serve, derrota muito menos. E se o Inter vencer por um gol de diferença, por exemplo, o Inter pega o Rosário Central. Se vencer por 2 gols de diferença, pega a equipe da LDU. Se vencer por 3 gols de diferença, pega o Independiente Del Valle, ou se vencer por 4 gols de diferença, pega a equipe do Libertad do Paraguai. Essas são as possibilidades do Inter no chaveamento da Conmebol Sul-Americana, tá bom? Outra situação que eu quero te falar também é para falar sobre vendas, né? A janela de transferência está se abrindo, o Inter sabe que vai acontecer vendas, umas porque o Inter quer, outras porque vai acabar sendo uma necessidade, como é o Fabrício Bustos, porque ou o Inter vende agora ou vai perder ele de maneira gratuita, e o mesmo acontece com o caso do Vitão, que é um jogador que, por mais que o Inter tenha fechado um pré-contrato, é um jogador que também tem um desejo em voltar para o futebol europeu, e está chegando uma proposta muito interessante para o Internacional. O Inter, que pede cerca de 12 milhões de euros, vai chegar esse valor para o Internacional, e por isso vai ser um atleta que vai acabar sendo vendido e vai deixar o Internacional. Com isso, o Inter vai ter que ir ao mercado, vai ter que repor essas saídas. Mas uma outra venda também que o Inter espera fazer é a do Johnny, que já foi vendido no fim do ano, né? Foi vendido lá em dezembro, inclusive, por cerca de 6 milhões de euros, mais 2 milhões de euros em bônus que ele podia fazer em algumas coisas que ele batesse lá na equipe do Real Betis. Mas o Inter ficou com 20% dos direitos econômicos do Johnny, mais o bônus de solidariedade da FIFA, mas 20% é dos direitos econômicos. Se o Johnny, por exemplo, for vendido por 30 milhões de euros, que é o que o Real Betis quer para liberá-lo, pede cerca de 30 milhões de euros, a gente está falando aí de 150 milhões de reais, o Inter tem 20% desta negociação. 20% dessa negociação, a gente está falando de 6 milhões de euros para o Internacional. Ou seja, exatamente o valor da venda que o Inter conseguiu fazer lá no fim do ano passado. O Inter conseguiria os mesmos 6 milhões de euros, né, que seria 30 milhões de reais, que é um valor que o Inter está esperando. Porque o Inter projeta 12 milhões de euros para o Vitão, 7 milhões de euros para o Fabrício Bustos, a gente está falando aí de 19 milhões de euros. E se conseguir também essa venda do Johnny, né? Se o Betis vender o Johnny, como tem clubes interessados, como o Atlético de Madrid e o Barcelona fez uma sondagem, algumas equipes, por exemplo, do próprio futebol italiano, se o Inter conseguir esses 6 milhões de euros, a gente está falando que o Inter conseguiria 25 milhões de euros nesta janela de transferências, que seria quase o valor da meta orçamentária do Inter nesse ano. O Inter projetava vender algo em torno de 130 milhões de reais em vendas, era o que o Inter projetava fazer dentro desta temporada. Obviamente vai ser difícil o Inter conseguir fazer 130 milhões, a não ser que o Inter venda o Maurício. Mas a ideia é o Maurício ficar até o fim da temporada.
Com o Maurício ficando até o fim da temporada, né, e o Inter se livrando, né, mas vendendo o Vitão, o Fabrício Bustos, que como eu falei anteriormente é uma necessidade, e o Johnny, que seria, entre aspas, um jogador que nem tá mais no Inter, mas o Inter ainda tem uma porcentagem, só com esse atleta, entre aspas, o Inter já conseguiria se manter durante a temporada, tá bom? Outra situação que eu quero te falar é sobre o Oscar, tá? Porque o Inter, nessa semana, teve uma reunião com o empresário do Oscar, não por causa do Oscar, mas por causa do Vitão, que é o Juliano Bertolucci. O Juliano Bertolucci, que é o mesmo empresário do Vitão e também do Oscar. E esse empresário, ele fez uma reunião com a direção do Internacional para tratar sobre a venda do Vitão, né? Para tratar sobre tudo que realmente o Internacional quer, quanto que o Inter deseja. O Juliano Bertolucci também chegou com essa proposta por parte da equipe do West Ham, mas ele aproveitou esta reunião para falar sobre a situação do Oscar, que é um jogador que está saindo do futebol chinês. Ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. A partir desde o dia 1º de junho ele já podia assinar um pré-contrato. Assim que ele fechar esse pré-contrato, ele vai fazer uma negociação lá com o Shanghai Port, que é o time onde ele está na China, para conseguir essa rescisão imediata, e aí ele fecha com um novo clube. O Inter tinha interesse, todo mundo sabe, inclusive o próprio Eduardo Cudês falou de maneira aberta, lá em abril ainda, quando estava no Campeonato Gaúcho, março para ser mais preciso, ele falou inclusive que o Inter estava querendo o Oca, enfim, né, nem tinha falado do Oscar, mas era um jogador que o Inter queria. O Juliano Bertolucci avisou o Internacional que ele não vai vir para o futebol brasileiro. Ou o Oscar vai jogar na MLS, o futebol dos Estados Unidos, ou o Oscar vai jogar na Arábia Saudita. É onde ele tem o desejo de jogar. Ele quer um futebol mais tranquilo. A gente já sabe das escolhas do Oscar, né? Que foi um cara que saiu do auge, tava no auge do Chelsea, time que recente tinha sido campeão de Champions League, para ir para a China para ganhar 10 milhões de reais por mês, para ser na época o jogador mais bem pago do futebol mundial. Ele já tinha optado, né, que realmente ele queria uma vida mais tranquila do que, por exemplo, ficar no auge, e agora ele vai seguir com essa mesma ideia. E ficar uma vida tranquila, ou nos Estados Unidos, um lugar tranquilo para ele, ou até mesmo na Arábia Saudita, onde ele vai continuar ganhando um bom dinheiro, mas também vai ter um local seguro. E aí, no fim da carreira, aí sim ele quer encerrar a carreira no Brasil, ou no Internacional, ou na equipe do São Paulo, que é onde ele quer fazer isso, tá bom? Mas o fato é, os caras não vêm pro Brasil, e o Inter foi avisado já pelo empresário de jogadores sobre a decisão do jogador, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Lembrando, o Inter faz essa última atividade que está terminando, inclusive agora pela manhã. Após isso, o Inter começa toda a iniciação para a partida, onde o Inter vai até o hotel, fica hospedado até a hora do jogo de amanhã. Jogo que é muito importante para o Internacional para se classificar da Sul-Americana, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa aqui também o sininho de notificações, que é muito importante. E eu volto logo mais com as informações sobre o Internacional. Deixa aqui nos comentários também a tua opinião sobre todas essas informações que eu falei ao longo desse vídeo, tá bom? Um grande abraço, valeu, falou e fui!